Ok, deixa eu ver se aparece o som. Isso. Aqui está o correspondente à simulação que foi feita lá no X-Plane. Okay. Então é difícil de ver, mas tem umas marcações aqui no solo. Né, e o quadrotor está seguindo as marcações. No solo estão as marcações desejadas. Né? Aqui tem uma orientação. Então ele tem que vir, pairar aqui nessa posição. Ele vai para os 4 cantos do retângulo e faz voo pairado nos 4 cantos do retângulo, assim como naquela simulação anterior do X-Plane. Isso aqui é para mostrar a primeira parte, que é a sintonia dos controladores. Né? Observe que esse é um quadrirrotor já de um certo tamanho, existem quadrirrotores de vários tamanhos. E o tamanho dele está ligado à capacidade de carga. Existem quadrirrotores, por exemplo, acrobáticos. Esse é um quadrirrotor já com a capacidade de carga. Geralmente os quadrirrotores acrobáticos eles não tem capacidade de carga. Aí ele voltou. Bem, espero que dê para ter algum problema aí no DibSmart entre o vídeo e o projetor. Vamos ver se ele consegue. Deixa eu tentar uma outra versão desse vídeo. O objetivo aqui, não está dando para mostrar, isso. Observe que aqui ele está carregando uma viga, então ele parte daqui, vai nessa parte madeira, pega a viga e posiciona a viga na posição final. Então isso tudo o software decide qual é o movimento. Deu um problema nessa versão do vídeo, mas espero que tenham observado a ideia. Né? Aqui ele já largou a viga, ok? Observa que à medida que ele está voando, a viga é leve e o vento provocado pelo quadrirrotor muda a posição da viga, interfere com a posição da viga. E aqui no final ele desce. Vamos ver isso. Mais uma vez. Aqui está o eletroímã. Ele levanta.
Obviamente, a localização está sendo dada pelas câmeras. Em um sistema real, eu teria que substituir isso e fazer aquela mesma fusão que foi feita lá no barco, usando, por exemplo, um GPS, para justamente determinar qual é a localização 3D do quadrotor. Porque não é todo lugar que eu consigo colocar essas câmeras. Então aqui já é a camada de mais alto nível, onde o próprio software decide qual é a sequência de montagem. Aqui foi feito um movimento apenas, que é uma viga. O movimento de ele lá, aqui mostra deslocando a viga. Okay? Mas isso já... Agora, o aluno está trabalhando justamente em aumentar a sequência de movimentos com um quadrotor e, na simulação, usar mais de um quadrotor. Esse foi o terceiro projeto. Vou mostrar agora o quarto projeto. O aluno de doutorado, no caso, que já defendeu o doutorado dele, é o Gives Lopes dos Santos. O problema aqui era como eu posso ensinar um robô com pernas a andar. Okay? Então, nós queríamos resolver o problema de como coordenar os atuadores de um robô com perna com diferentes morfologias, ou seja, com diferentes números de pernas. Como resolver esse problema de coordenação para que essa máquina de caminhar, essa walking machine, tivesse um movimento de andar. Okay? Então, a estratégia adotada foi, simulamos no MATLAB Simulink Simmechanics. Simmechanics é um toolbox que vem dentro do Simulink. Okay? Adotamos uma estratégia de aprendizado, no caso usamos de novo aprendizado por reforço e Learning Automata. Quando o robô aprende o método de como coordenar os seus atuadores, no caso, os atuadores são servomotores em cada junta. Então aqui, por exemplo, está mostrando um robô com 3 pernas. Cada perna tem 3 servomotores. Então, um robô com 3 pernas, teríamos 9 servomotores. Então, como que eu coordeno esses servomotores para que essa máquina ande? Uma vez testada a estratégia no robô simulado, aplicamos os mesmos movimentos no robô real, para fazer a validação experimental. Okay. Aqui mostrado como atacamos esse problema. Então, cada junta, temos que ajustar as posições das juntas, ou seja, tenho que descobrir qual é a função que eu mando ser executada em cada junta. E, além de descobrir qual é a função, eu tenho que descobrir qual é o período dessa função. Okay? Tem uma estratégia de reduzir a complexidade, porque é razoável assumir que os movimentos das pernas
dependendo da configuração, as pernas vão fazer o mesmo movimento, apenas que os movimentos das pernas estão defasados entre si. Né? Então, por exemplo, no robô com 4 pernas, ok, com 3 juntas por pernas, e usando funções com 4 pontos, eu consigo, usando essa estratégia, de reduzir o número de variáveis de 48 para 16 variáveis, que são uma perna, eu tenho que aprender 4 movimentos, tenho 3 juntas, cada junta eu tenho que aprender 4 movimentos, e tenho que aprender o período e tenho que aprender o defasamento das pernas. Okay. Aqui os detalhes de implementação, como o software descobre isso. Então, seleciono uma possível solução, testo no robô simulado, faço a avaliação da resposta, ajusto as matrizes de probabilidade e faço isso no loop na simulação até obter convergência. Então, o método de aprendizado é feito em simulação. Okay? Aqui algumas funções, para o caso do trípode. Vamos à validação experimental. Aqui está o resultado de uma simulação com robô de 4 pernas. Luz, por favor. Aqui, uma avaliação com robô real. Aqui outra simulação. Aqui observa que ele aprendeu agora um outro movimento, parecido com um galopando. Aqui agora, aquele era o caso 4 pernas, aqui o caso com 3 pernas, que era um caso de... Até que 4 pernas a gente é relativamente familiarizado, porque gatos, cachorros, cavalos, todos têm 4 pernas, mas com 3 pernas já é mais difícil de ocorrer na natureza. Então a gente ficou na dúvida que movimento poderia ser feito. Então, o robô tentando fazer esse movimento, observa que naquele caso ele escorrega. Aqui é uma outra solução aprendida. Okay. Aqui uma outra, o teste no robô real. Aqui nós já colocamos umas almofadas para melhorar o atrito. Aqui o caso do bípede, que era interessante testar, só que é um bípede só com pernas, sem braço e sem cabeça. Okay? Porque era o que a gente montou. Né? Então a gente tinha que ter correspondência entre o simulado e o real. Um caso que também foi interessante é o caso do robô híbrido, pernas e rodas, onde nesse caso as rodas não são atuadas. Então a solução que foi encontrada pelo algoritmo era... O vídeo está tendo algumas descontinuidades aí, mas acho que dá para perceber. Ele tinha que gerar uma certa ressonância. Ele tinha que sacudir as pernas e o corpo para que ele tivesse movimento. Aí uma outra solução, aqui nas patas de trás ele está chacoalhando. Enquanto as pernas de trás, então, um desloca nas verticais. Aqui é um caso que também foi interessante, era se tivesse uma falha em um dos atuadores. Será que era possível ainda aprender uma solução? Então a gente mostrou, o Gibbs mostrou na tese do outro lado dele, sim, que era possível, o método conseguia aprender uma solução, mesmo com falha em um dos atuadores. Né? Ok, aí agora já repete.
Ok, pode acender a luz. Bem, para terminar, eu gostaria de comentar que isso são projetos lá do ITA, e caso vocês queiram se inscrever no nosso mestrado ou no nosso doutorado, são muito bem-vindos, ok? No nosso laboratório, sempre precisamos de novos alunos para dar prosseguimento às pesquisas. Então, quando terminarem a sua graduação, se desejarem se inscrever no nosso mestrado no ITA, é só entrar na página do ITA, www.itabr, tem lá a página da pós-graduação, onde vocês podem se informar, ou fico também à disposição para passar qualquer informação para vocês. O meu e-mail é bem simples, cairo@ita.br. Ok? Vamos agradecer. Queríamos agradecer em nome do SECAI e do Centro Acadêmico também do IFE e entregá-lo essa pequena lembrança pela sua visita. Muito obrigado pela sua palestra. Nós iremos agora abrir uma sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, eu vou até aí, eu entrego o microfone para você, possa perguntar. Alguém? Boa noite, parabéns pela apresentação. Tem algumas perguntas aqui para cada exemplo que você deu aí. O primeiro exemplo você fez daquele robozinho, né? Qual a distância do módulo inteligente para o robô? E uma pergunta que seria dele, ele fez, eu roubei dele. Se tivesse, a segunda pergunta é, se tivesse para aquele robô no hospital proposto, não poderia ter médico nem enfermeiro, que ele poderia usar como barreiras? Bem, em relação à primeira pergunta, a distância, o robô se comunica com o laptop ou um desktop rodando o software de controle pela rede Wi-Fi. Então isso é implementado facilmente com o roteador comum, que com certeza vários de vocês já usam, onde supostamente o dado de fabricante é que ao alcance sem paredes é 100 metros. Na prática acaba não acontecendo 100 metros, mas acho que até uns 50 metros deve funcionar razoavelmente, desde que não tenha parede. As paredes bloqueiam o sinal. Então a distância entre o robô e o módulo de controle é o alcance da rede Wi-Fi. A segunda pergunta é se aparecessem médicos, pessoas no ambiente. É isso? Durante o mapeamento, se isso poderia ser algum problema. Perfeito. Que tem duas etapas. Tem uma etapa que é a etapa de mapeamento. Isso ele faz uma vez só. Nessa etapa de mapeamento, seria interessante que não houvessem pessoas, porque ele vai fazer um mapeamento do ambiente, onde o mapeamento do ambiente é supostamente estático. Depois, isso é feito uma vez só. Tanto que o nosso grande objetivo, em alguns anos, é fazer esse mapeamento não mais com robô com rodas, mas com quadrirotores. Eu esqueci de comentar alguns futuros desenvolvimentos disso. E o nosso objetivo é embarcar Kinect no quadrirotor. Já existem pesquisas sendo feitas no exterior justamente com esse setup, quadrirotores com Kinect fazendo o SLAM. Mas uma vez feito o mapeamento, onde ele faz o mapeamento, faz o SLAM, ou seja, mapeamento e localização, ele precisa fazer isso uma vez só. Depois as pessoas podem entrar no ambiente, que ele vai navegar no ambiente usando o mapa. Então a tarefa complicada é feita uma vez só, que é o
mapeamento. Feito o mapeamento, a etapa de navegação é relativamente simples. Uma etapa bem mais direta. E aí, neste caso, o ambiente pode ser dinâmico. Porque aí, se ele detecta que tem algum objeto, ele compara aquele objeto no mapa dele, o mapa dele é estático, então ele sabe se apareceu aquele objeto, ou aquele objeto está se movendo, ou aquele objeto é um novo objeto no mapa, que aí ele deveria considerar. Então, ele precisa ter algum mecanismo de decisão se aquele objeto é dinâmico, ou seja, um ser humano ou um cachorro que apareceu ali, ou até um outro robô. Porque o que é interessante é que num ambiente desse, você tenha vários robôs navegando ao mesmo tempo. O que eu estou falando de robô hospitalar não é uma invenção minha, já existe no exterior esse tipo de robôs hospitalares, que são usados ou para transporte de medicamento, para transporte de roupa suja, porque roupa suja no hospital não é como a nossa roupa suja em casa, é uma roupa contaminada. Então, é interessante que isso seja feito por robôs e não por seres humanos. Então, você tem medicamentos, você tem roupas sujas e também comida. E material de exame. Isso existe no exterior, só com um preço muito caro. Okay? Com um preço muito caro. Então, existe hospitais interessados em desenvolver isso no Brasil para não ter que pagar o preço de comprar lá fora e importar, que sairia muito caro. Ok? Quanto ao barco, ele tem tem autonomia, ele é solar, tem combustível, é elétrico, qual a autonomia dele? Bateria. Então, um daqueles módulos que estão embarcados é uma bateria. Tá? Mas nada impede que essa mesma ideia seja aplicada para um barco com qualquer sistema de propulsão, seja solar, seja algum tipo de combustível, porque o que é interessante, a camada de inteligência ali, é o processamento dos sensores. Uma vez a camada de inteligência decide qual é o comando, isso basta o sistema de propulsão embarcado receber aquele comando e executar. Então, ali a camada de inteligência não está na propulsão, está no processamento dos sinais dos sensores. Beleza. Então, poderia ser qualquer sistema de propulsão, a ideia se aplica da mesma maneira. Eu percebi que tinha uma interfacezinha gráfica entre o sistema embarcado e a visualização em terra. Sim, aquilo é porque justamente o ser humano está na camada de supervisão. Então, os nossos algoritmos não são tão perfeitos assim que eu posso deixar a máquina operando sozinha. Então, a gente sempre é interessante ter uma interface, né? Uma interface gráfica que mostra para o ser humano que está no nível de supervisão o que a máquina está decidindo a fazer. Né? Tem histórias muito hilárias de GPS mandando, né, gente entrar dentro do rio e a pessoa confiando. Dentro de favela, principalmente no Rio. Mas então, aquela interface foi feita com qual linguagem de programação? A MATLAB. A gente gosta muito de programar em MATLAB porque é uma linguagem de alto nível. Isso facilita muito o desenvolvimento. Se um dia a gente tiver algum financiamento, eu quero estudo embarcado. Tudo bem, existem mecanismos dentro do MATLAB que ele gera o código em C. E aí você pode pegar esse código C, compilar e embarcar. Mas isso a gente ainda não fez. Então, normalmente, a gente tomou duas decisões. A camada de inteligência nós fazemos separada, não fazemos a camada de inteligência embarcada, e a camada de inteligência nós fazemos em MATLAB por uma questão de facilidade de desenvolvimento. Mas nada impede depois, algum dia, embarcar tudo isso, só que o desenvolvimento fica mais caro e aí não é mais uma questão acadêmica, é mais uma questão comercial. Ok. O quadrotor, você testou dentro de uma sala fechada, né? Sim. É um protótipo. Aquele é um protótipo. Então, se fosse a parte externa, poderia ter influência do vento. Com certeza, com certeza. E isso é sempre um problema para o quadrotor, vento. Tá. Aí o que deve acontecer é que o controlador embarcado, aquele controlador, porque tem duas camadas, tem a camada do controlador de baixo nível e tem a camada de decisão. Uhum. Aí quem deve lidar com o problema do vento são os controladores de baixo nível.
E é um problema para eles. Aí eles têm que ser sintonizados. Não é um problema fácil resolver vento. Então, por exemplo, nós lá no ITA já temos alguma experiência com vantes. Pouso de vantes é uma coisa, pouso automático de vantes, decolagem de vantes é algo relativamente simples, mas pouso de vantes é algo bem complicado, justamente por causa do vento. Qual a aplicação desse quadrotor hoje em dia no mercado? Hoje em dia, eles tem companhias de energia elétrica interessadas para fazer monitoração de linhas. O problema do quadro-rotor, monitoração de linha de transmissão, você tem dois mecanismos. Você tem o de asa fixa, que você tem alcance longo, 50 metros. O problema com asa fixa é a transmissão do sinal de vídeo. Você precisa transmitir de volta o sinal de vídeo. A asa fixa você tem longo alcance. E você tem de asa rotativa, seja helicóptero, seja quadro-rotor. Mas aí você está olhando fazer supervisão ou monitoração de torres e não da linha. Aí a ideia é que, ao invés de ser como é hoje em dia, o funcionário vai lá, escala a torre de transmissão e vai lá observar o que está acontecendo, você manda um quadro-rotor. Então isso acelera muito e minimiza o risco para o ser humano que está fazendo a inspeção. Então uma aplicação seria essa. Outra aplicação, essa semana, quarta-feira, eu estive justamente na Petrobras, lá no Sempes, lá no Rio. Eles também estão interessados nisso para monitoração de dutos, né? Enterrados, né? Perdão? Os enterrados ou os aéreos? Os aéreos, né? Na superfície. Existe a ideia de também fazer a monitoração dos dutos subaquáticos, mas aí precisa de um veículo subaquático. A gente tem aqui um grupo de iniciação científica que trabalha com monitoramento de dutos, mas enterrados. A gente está até no estudo interessante, utilizando técnicas de eletromagnetismo para identificar o duto enterrado a 2 metros. Que interessante. Agora eu pergunto a vocês, como que você vai acompanhar esse duto aéreo através das coordenadas do duto ou através de detecção eletromagnética? Eu acho pode ser feita as duas coisas. Pode ser feita até com mecanismo de visão. Uma câmera embarcada que vai processando a imagem e vai detectando. Então, acho que a melhor solução é uma combinação disso tudo. Você tem um mapa a priori e depois você vai com o sistema de visão rastreando e comparando o mapa obtido a priori com o sistema real. Né? Inclusive mostrando imperfeições do mapa. Né? Joia. Agora, cara, para terminar, o último robô, aquela parte que começa a falar sobre os robôs de pernas. Perfeito. Eu percebi que parece que existem módulos. Vocês compraram módulos ou vocês criaram aqueles módulos? Não, aquilo é um módulo que se compra em lojas aí da internet chamado Bioloid. Então tem kits, aquilo é um kit, tem diferentes versões do kit, dependendo quantas juntas você tem, mas isso se compra na internet. Tem diferentes versões. O kit que a gente comprou é no kit intermediário, que é o Comprehensive Kit, Bioloid Comprehensive Kit. Então, se entrar no Google, procurar Bioloid, vai mostrar onde compra isso. Isso custa cerca de $1.000. E vocês... Lá, mais as taxas de importação. Agora, todo robô com 2 pernas, você tem que trabalhar a parte do pêndulo invertido. Vocês trabalharam com pêndulo invertido ou não se preocuparam quanto a isso? Porque não tem a parte do corpo ainda, não tem a parte do corpo, mas uma das juntas ali é a junta do torso. Ele não tinha braço, mas tinha a junta do torso. Então, tem um servomotor que fica... Tem um conjunto de servomotores que mexe as pernas, mas tem um conjunto de servomotor que seria o equivalente ao quadril, que mexe o torso para frente ou para baixo. Então, quando está se deslocando, precisa ser levado em conta a gravidade atuando no torso. E aí aí o método de aprendizado leva isso em consideração e aprende porque isso é modelado lá no Simulink. Então, o algoritmo é testado lá no Simulink e depois que encontramos a solução para qualquer um daqueles casos, a gente aplica no sistema real. Cairo, muito obrigado pela tua participação na 4ª semana de engenharia. Agora, você poderia complementar a sua apresentação? Tem que fazer o sorteio. Temos o sorteio de um pendrive. A oportunidade que nossos alunos
poderiam ter no ITA com mestrados, semanas de adventos ou eventos especiais do ITA, se teria como convidá-los ou até mesmo dar essa oportunidade de se inscreverem na parte do mestrado e doutorado? Com certeza. Estamos abertos a receber as inscrições, todas as instruções, nós recebemos alunos tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, temos bolsa de pós-graduação, as instruções estão lá no site do ITA. Então, o site do ITA é www.itabr, e lá tem um link para o site da pós-graduação, onde lá estão as instruções, os formulários para download. Basicamente, o método de seleção é histórico escolar e cartas de recomendação. Okay? Então, a gente olha o histórico escolar e olha as cartas de recomendação, e aí a gente decide pela aceitação. Perdão? Não entendi. O aluno que teve participação na época da graduação com projetos de iniciação científica? Conta bastante, isso conta bastante, ou seja, acho que a resposta mais completa não é, ou seja, não é só a gente olha o currículo, né? Então, se ele participou de projetos de iniciação científica, isso conta para o currículo. Então, ou seja, eu disse só história escolar, mas não é só história escolar, não é só as notas. Mas todas as atividades que ele teve na graduação, ou se ele já fez o mestrado, também no mestrado ele vai se inscrever para o doutorado. Mas é importante dizer para vocês que são muito bem-vindos a se inscrever na nossa pós-graduação. Sempre, sempre os professores que são orientadores como eu, a gente só consegue fazer trabalho se a gente tiver bons alunos para trabalhar. Não? A gente não consegue fazer pesquisa sem alunos. E a gente precisa de bons alunos, então são muito bem-vindos a se inscrever na nossa pós-graduação. Bem, querendo... Temos o sorteio do pendrive. Não querendo prolongar muito mais... Sem prolongar muito, mas alguém tem mais alguma pergunta? Não. Eu só teria mais uma curiosidade mesmo. Uma pergunta pessoal. Lá no início da sua palestra, você tinha feito um gráfico com 3 bases, 3... digamos assim, 3 ícones. Quer usar? Não, esse aqui tudo bem. Que seria o mapeamento, a localização e aqueles 3 círculos. Isso. Isso, perfeito. De início eu confundi muito a parte de mapeação e a localização. Realmente depois eu entendi. O mapeamento é a localização no espaço e a localização seria a direção do robô, do quadro rotor. Mas no caso você conseguiria fazer a construção de algum robô com algum sensor que não necessitasse de uma terceirização com um GPS, com uma câmera no teto, para que ele faça um mapeamento simultâneo de onde ele está e da localização, da direção que ele está tomando? Esse que é o problema chamado SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, porque o problema é assim, se eu sei onde eu estou, se eu entro numa sala, sei exatamente onde eu estou e sei qual a minha orientação, e se eu meço e tem uma parede na minha frente, se eu sei onde eu estou, eu sei onde a parede está, porque eu sei onde eu estou e o sensor me dá aonde que está, qual a distância para a parede. Então eu vou lá no meu mapa e marco, X metros eu tenho uma parede. Então se eu já resolvi o problema de localização, eu resolvo facilmente o problema de mapeamento, que é achar o mapa do ambiente. Por outro lado, se eu tenho o problema de mapeamento resolvido, eu já sei o mapa, né? Que isso é aquele caso que, né? Se eu te deixo dentro de uma sala, onde você já conhece a sala, você abre os olhos, você sabe exatamente onde você está naquela sala, porque o seu cérebro resolve o problema de localização. Ou seja, se eu estou dentro do ambiente, sei um mapa do ambiente, eu olho com os meus sensores e faço as várias medidas do que está em torno de mim. Então, com isso eu consigo deduzir, usando técnicas de estatística, exatamente qual a minha posição. Porque se eu
se eu estou, por exemplo, dentro de 4 paredes, se eu estou dentro de um quadrado e meço que a minha distância é igual para as 4 paredes, então eu estou no meio do quadrado. Seria um caso muito simples. Ali a gente atacou justamente a pergunta que você está fazendo. Como eu resolvo o problema de eu não tenho uma localização, ou seja, eu não tenho um sensor global, por exemplo, se eu tiver uma câmera, eu resolvo facilmente localização. Se eu tiver GPS, eu resolvo localização. Mas ali no caso, eu tinha uma câmera embarcada, a câmera estava no robô, não era uma câmera fora do robô. A câmera embarcada funcionava como sensor visual. Então ele media a distância para as paredes, mas quando o robô se mexia, o sensor também estava se mexendo. Então não é um sensor global, é um sensor local, um sensor embarcado. Então ali eu preciso resolver simultaneamente os dois problemas. Então existe técnicas, no caso ali, a gente usou uma técnica chamada filtro de partículas, que basicamente é uma técnica estatística. Ela examina várias probabilidades simultaneamente, quais são as possibilidades de localização e quais são as possibilidades de mapeamento, e o filtro de partículas devolve qual é a probabilidade, qual é a hipótese com maior probabilidade. Então ele vai justamente atualizando e vai gerando um mapa trabalhando com as probabilidades. Então ele trabalha simultaneamente com várias probabilidades e com isso ele consegue resolver ao mesmo tempo o problema de localização e o problema de mapeamento. Só que a gente abordou uma vertente que complica mais, que é quando o robô está resolvendo o problema de localização e mapeamento, qual é a posição que ele deve ir para mapear o ambiente. Então ali, por isso que é SLAM como exploração autônoma. Então, que seria o caso de levar esse robô para por exemplo, um hospital, e o robô sozinho sair andando pelo hospital e gerando um mapa do hospital. Ok? Sem o sistema de câmera, porque sem o sistema de câmeras nas paredes. Porque qual é o problema de câmeras nas paredes? O problema de câmeras nas paredes é o custo. Você tem que colocar câmeras em todo o seu ambiente. Dessa maneira, não, você coloca uma câmera embarcada. A extensão que queremos fazer disso é que ali, no caso, nós usamos uma webcam, que tem uma capacidade de visão limitada, porque ela vem em 2D e eu preciso iluminar o alvo. Só que ele faz isso lentamente. Nos últimos anos, nos 2 anos, apareceu um sensor muito interessante do ponto de vista de robótica, que é o Kinect. Então, a nossa próxima, já estamos trabalhando, tem um aluno de mestrado trabalhando nisso, onde a nossa próxima versão de robô, agora a gente vai tirar aquela webcam e vamos colocar um Kinect. Porque o Kinect é um sensor de baixo custo, custa cerca de $200, e ele tem um firmware muito sofisticado, que foi o que a Microsoft pagou para uma empresa israelense desenvolver, que gera pontos em 3D, ele gera uma nuvem de pontos do ambiente. Então, o que a gente vai fazer é fazer fusão de outros sensores com a informação do Kinect para resolver o problema primeiro de mapeamento, depois, talvez no doutorado, atacar SLAM com o Kinect. E no futuro, fazer quadrotor com o Kinect. Resolver Legal, SLAM. muito bom. Vou passar aqui para mais uma. Okay. Boa noite. Queria saber qual é o problema do bode. Tá tendo Queria saber qual é o problema. Quer usar esse? Boa noite. Eu queria saber quanto ao problema do bot, se vocês chegaram a testar com influências de maré. Fazer testes com influências de maré, porque ali do bot. Isso. Não, no caso, o nosso teste foi feito num lago que fica ali bem perto do ITA, fica atrás do ITA. Não fizemos teste com maré, mas eu acredito que a maré não seria muito problema, porque a fusão GPS e INS deve continuar gerando qual é a localização e a orientação do barco. Então, acho que maré não deveria ser um problema. Okay? Bem, gostaríamos de agradecer, lembrando que o Dr. Cairo é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Uberlândia. Corrija-me se eu estiver errado em alguma coisa aqui. Fez mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA.
doutor em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UMIST, University of Manchester Institute of Science and Technology. Certinho? Bem, agradecemos o nome dele. Vou escolher um número redondo, 50. Quem está com... Temos número 50? Temos o número 50. Peraí. Estou me sentindo o Silvio Santos. Só faltou o microfone assim. Quem? Não temos 50? Não temos 50 e vamos para o 60. Temos 60? 60. Temos? Não temos. Então vamos para o 30. É o que, Luiz? Rafaela Santana. Então, se com 0 não temos, vamos fazer com 5. 35. 45. 55. Aí, melhor fazer um certo. 35. Luiz Fernando Gomes de Mendes. 35, não. 45. A da outra vez acertei em 2 números. Tayane de Abreu Ribeiro dos Santos. Temos. Custei, mas acertei. Em caso de qualquer dúvida, meu e-mail é cairo@ita.br. Fico à disposição para esclarecer dúvidas sobre as nossas pesquisas ou sobre a oportunidade de pós-graduação no ITA. Ok?